Bom dia, turma. Hoje a gente vai trabalhar a comparação de números inteiros. O que é isso? É identificar quem é o número maior, quem é o número menor. Primeiro a gente vai observar que a reta numérica, ó, está em ordem crescente, do menor para o maior. O que você observa? Nos positivos, a gente sabe, né? Quem é o maior? Que 5 é maior do que 1, que 4 é maior do que 1, que 2 é maior do que 1, certo? E nos negativos, professora, como é quem é o maior? O maior é quem está mais próximo do zero. Então, o menos 1 é maior do que 5, o menos 1 é maior do que 4, o menos 1 é maior do que menos 3, o menos 1 é maior do que menos 2, certo? Então, o que é que tu tem? Nos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior é ele, certo? Isso aqui os números estão em ordem crescente, do menor para o maior, certo? A gente tem a consideraçãozinha aqui, ó. Considerando dois números inteiros, qual é o maior número? O maior desses números é aquele que está à direita da reta numérica. Então, sempre que está à direita na reta numérica é maior. Então, o menos 1 é maior do que menos 2. O menos 2 é maior do que menos 3. O menos 3 é maior do que menos 4. Aí, o que é que a gente tem? Eu tenho umas observações para fazer. A primeira observação. Primeiro, eu tenho que todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, eu tenho que 1 é maior do que menos 100, que 2 é maior do que menos 4, certo? Que 1 é maior do que menos 1. O que foi que eu disse? Eu disse que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Por que isso acontece? Porque na reta numérica, os positivos sempre estão à direita dos números negativos, certo? A gente tem também a segunda observação. Nos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior é ele. Menos 1 é o maior número inteiro negativo. Então, eu tenho que menos 1 é maior do que menos 2. Menos 1 é maior do que menos 100. Menos 1 é maior do que menos 1000, porque o menos 1 está mais próximo do zero. Então, o que é que tu tem? Quanto mais próximo do zero em relação aos números negativos, maior é ele, certo? Beleza, professor. Vou passar para frente. Passando para frente, ó, vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Considerando o segundo livro, né? Uma temperatura de 5 graus Celsius acima de zero é maior que a temperatura de 10 graus Celsius abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números inteiros, mais 5 e menos 10. Observe o mais 5, observe o menos 10 na temperatura. Tá vendo como não é maior? O 5 não é maior do que menos 10? Então, eu tenho que mais 5 é maior do que menos 10. Ou, menos 10 é menor que mais 5. Aqui é o segundo exemplo. Uma temperatura de 0 grau é maior que a temperatura de 10 graus abaixo de zero. Se abaixo de zero é o quê? Negativo. Então, eu tenho 0 grau e menos 10 graus abaixo de zero. Observe que o zero é maior do que o menos 10. Foi o que eu falei? Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. O zero é maior do que qualquer número negativo. Terceiro exemplo, uma temperatura de 5 graus
abaixo de zero é maior que a temperatura de 15 graus abaixo de zero, essa afirmação significa comparar os números inteiros, menos 5 e menos 15. Observe o menos 5, observe o menos 15. O menos 5 não está mais próximo do zero, ó. Então, o que tu tem? Que o menos 5 é maior do que o menos 15. Entre esses dois números inteiros, negativo, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero, ou seja, que está mais próximo do zero. Então, menos 5 é maior do que o menos 15, certo? Entenderam? Aí vocês vão aqui para o exercício. Observe os números inteiros A, B, C, D assinalados na reta numérica. Usando o símbolo de maior que e menor que, compare o A e o zero. A é menor ou é maior do que zero? Aqui. Isso aqui, os números estão em ordem crescente. Então, eu tenho que A é maior do que zero, ó. Porque o C e o A são números positivos. O D e o B é números negativos. B e zero, quem é maior? O B e o zero, quem é maior? Então, eu tenho que B é menor do que zero. Por quê? Porque o B é o número negativo, certo? 6, 0. Aí você vai dizer. Da mesma forma que você vai usar o símbolo de maior que e menor que e comparar os pares de números inteiros. 0 e 4, eu vou colocar 0 é o quê? 0 é menor. 0 é menor que 9. 13, 0. 13 é maior do que 9. E assim sucessivamente, certo? E até a próxima aula.